aplicativo Copatax, você ganha 15% de desconto. Baixe o aplicativo Copatax ou ligue 99804-4555. Copatax, ligou, chegou. 16 anos transportando com carinho e segurança. Copatax. Copatax. Oito horas e 19 minutos. Bom, então nós vamos estabelecer um segmento, são quase 8h20 até mais ou menos mais 8h40, 8h41, eu acho que são 22 minutos. Dá perfeitamente, a Luiz precisa de uns 4 ou 5 pontos, não é isso, Luiz? 5 pontos que eu preciso repetir essa pauta comum para cada candidato. Ótimo, de equidade, a Folha é muito ansiosa nisso. Não. Mas isso é muito importante e a entrevista, ela, se vazar um pouquinho também, o nosso ouvinte sabe da importância que nós estamos, desse assunto que nós estamos levando aqui. Aloysio, com você. Estou vendo essa camisa do Darcy aí, eu defendo a UENF. O pessoal às vezes acha que é o Raul. Só que está faltando o Raul, só que está faltando eu. Você, Raul. Só que está faltando a Bárbara, não é? E qual é o legado de Darcy Ribeiro, um grande antropólogo, hoje na UENF? Qual o legado você pretende manter e resgatar se for eleito reitor? Na realidade, o legado do Darcy não é só da UENF, não? O legado do Darcy é um legado para a sociedade como um todo. Mas eu falo o da UENF. Da UENF especificamente. A gente, digamos assim, o mantenimento do projeto do Darcy, trabalhando especificamente com dedicação exclusiva, o mantenimento da dedicação exclusiva é uma pauta importante em relação à criação da universidade, mas o principal legado é a gente poder oferecer uma universidade de qualidade para a população de Campos. E uma universidade que trabalha na mesma força na graduação, na pesquisa ou na extensão. A gente tem que ter como legado do Darcy aquela ideia de uma universidade que está voltada para a sociedade. Tem algumas coisas que estão dentro do plano do Darcy que a gente realmente apoia, e por isso é que, por exemplo, o Colégio Agrícola poderia vir a ser um colégio de aplicações, mas se não damos o nome de colégio de aplicações, podemos dar o nome de colégio de formação inicial na universidade. Marcelo Almeida lembrou aqui que o Colégio Agrícola tem 64 anos. Tem 104 anos. Nossa, então, não, 64 anos. Então, realmente, são muitos anos e a obrigação da gente de manter o projeto de educação com qualidade. Por outro lado, o Darcy, eu não conheci, cheguei na UENF bem depois, a Rosana conheceu. O Darcy tinha uma força muito grande. Para o ouvinte saber, sou candidata a vice-reitora. O Darcy tinha uma força muito grande em relação à qualidade do ensino que era necessário para a região. O nosso compromisso está em continuar trabalhando em relação a isso e manter uma universidade com um maior contato com a sociedade para alavancar o desenvolvimento dessa região. Então, o Darcy tem 3 livros que tem lá na universidade, e são os 3 livros principais que a gente usa como guia. Então, só para resumir, manter o ensino de qualidade, trabalhar fortemente na extensão e manter a parte de pesquisa como uma parte de formação dentro dos estudantes. A extensão é uma pauta da sua chapa, né? Isso, com certeza. Entendeu? Então, e manter esse princípio. O princípio fundamental da universidade é professores com doutorado e a dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é uma defesa grande e é o que permitiu o diferencial da universidade nesse pouco tempo. Em relação com o governo Wilson Witzel, com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Eu só vou colocar um exemplo aqui para ter uma noção de como é que é o relacionamento nosso. 2 exemplos para falar a verdade. O primeiro exemplo está em relação à CPI das universidades. Nós tínhamos um determinado partido, não vou colocar aqui qual é, mas é o partido que tem maioria hoje na LEGE, queria fazer uma CPI das universidades porque entendia que nas universidades só tinha droga e prostituição. Isso foi falado para a gente na LEGE, assim. Então, não estou falando que foi um comentário, alguém entendia, não foi falado dessa forma, só tinha droga e prostituição, então a gente precisava fazer uma CPI para fazer uma faxina, mais ou menos assim, na universidade. Nesses termos era o sistema. Então, nessas condições... Eugenia. É mais ou menos assim, não? Parecia que estava sujo o negócio. Então, nesses termos, a gente não poderia deixar que isso acontecesse. Lógico. Então, fizemos todo um trabalho, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, e todo mundo sabe que a gente conseguiu derrotar esse partido lá na LEGE. Então, essa interação da gente com a LEGE, através do diálogo,
através do respeito com os deputados, independentemente de qual for o partido e ideologia, a gente conseguiu resolver o problema da CPI. E essa é a comunicação da gente. Inclusive, o partido do governador apoiou a gente. O segundo ponto que eu quero colocar em relação ao relacionamento com o governo, eu chamo ele de W2, Wilson Wiz, então é mais fácil W2 para resolver o nome. O nome é muito complicado. Formação de química, Isso, W2 aí resolve. Aí é o seguinte, nós tínhamos no início do processo eleitoral uma suposta, o governador tinha mandado uma mensagem para a lista tríplice. Hoje o reitor da UENF, ele é eleito pela comunidade e o governador coloca aquele resultado e chama, ou indica, ou nomeia o reitor da universidade. Então veio isso com a lista tríplice e o governador veio a campus. Ele vindo a campus, a gente tinha que conversar com ele em relação a isso. Aproveitar a situação. Liguei para o Bruno da Guaire, que é do partido dele, e falei... Filiou pouco tempo, recentemente. Então, eu falei para o Bruno, eu preciso falar com W2, entendeu? Aí eu preciso conversar com ele em relação à universidade, ele não vai vir aqui agora, vai vir só para Sapucaia, mas eu preciso interagir com ele porque essa situação a gente tem que resolver antes que cresça ainda mais. Aí o Bruno me levou, entrei junto com a comitiva do governador e fui apresentado. Aí o professor Raul, professor Raul, tudo bem? Aí vem a pergunta dele que realmente ajudou muito no processo. Professor Raul, o que você acha da lista tríplice? Aí eu falei para ele, meu caro governador, nenhum reitor precisa da lista tríplice para poder ganhar um processo eleitoral. Sim. A gente precisa de votos dentro da comunidade. As universidades jamais se colocaram contra o Estado. O Estado não precisa interferir nesse processo. O processo, depois disso, a gente teve um trabalho também na LEGE, junto com Siciliano, junto com Serafini, que é o presidente da Comissão de Educação, com Valdec Carneiro, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e junto também com o pessoal da Casa Civil, eles entraram em contato com o pessoal da Casa Civil, e hoje esse projeto está engavetado. Então, só coloquei 2 exemplos para mostrar como o nosso relacionamento de respeito e diálogo, tanto com a Assembleia quanto com o governador, pode garantir um desenvolvimento em relação com esse governo para a universidade. Vamos lá. Estou dentro dos 4 minutos. Tá dentro. Fazendo aqui uma brincadeirinha de palavras que a gente já fez aqui, a integração do campus com campus, com a cidade que cedia. Porque foi uma crítica inicial, pelo menos inicial ao ENF, que o ENF seria uma coisa, entre aspas, olímpica e não se integraria com os pobres mortais da comunidade que a cerca. Como é que você vê isso? Na realidade, eu, por exemplo, acho muito errado, não, ou tenho algum problema culpar o Darcy por isso. Eu só vou colocar o seguinte, tinha uma ideia a ser desenvolvida. Que o Carlão falou... Bom, não sei se foi falado ontem, não sei, mas tem uma corrente dentro da universidade, dentro da sociedade como um todo, que o pessoal gosta de falar que tinha um elitismo em relação à universidade que talvez tenha vindo dele. Não é o caso. As pessoas talvez interpretam mal as ideias. Elitismo intelectual. Isso, mas interpretam mal a ideia e o que a gente fez inicialmente na universidade, no processo de confirmação da universidade, não tem como a gente ter independência com a sociedade toda vez que a UENF foi uma demanda social. Ou seja, o pessoal assinou. Foi uma entendeu? luta. Foi uma luta da sociedade para poder criar a universidade. Sim. E hoje a universidade, dentro da cidade de Campos, é talvez a maior realizadora de sonhos que existe dentro da cidade. Ou seja, nós temos o orgulho, não temos orgulho de ser o primeiro, mas temos orgulho de ser, digamos assim, uma instituição que consiga realizar o sonho de formar o primeiro filho dentro do ensino universitário, dentro do ensino superior, dentro da região de Campos. Várias famílias têm o primeiro formando dentro da UENF. A gente já tem gerações de filhos, pais, formados dentro da universidade. Então, esse trabalho para a sociedade, ele realmente sempre existiu e talvez, num determinado momento, o pessoal não entendeu bem qual era o projeto e por isso aí. Agora, essa bolha, ela foi quebrada assim que a gente, ou seja, a nossa administração entrou em 2015 lá na reitoria. Nós quebramos a bolha porque colocamos toda a universidade para fora. Nós comunicamos com a sociedade, conversamos, falar, por exemplo, com o bispo da cidade,
a gente conversou. Temos 2. Não sei, com um deles, não? É uruguaio, não sei. O Dom Roberto Ferreira. Dom Roberto, isso. A gente conversou com líderes da igreja protestante, a gente conversou com a CDL, a gente conversou com as diferentes universidades que tem aqui. Ou seja, a universidade foi colocada toda para fora. E aí que vem a importância dos projetos de extensão. Eu vou deixar a parceria público-pública, porque sei que tem outra pergunta em relação a isso, mas é que vem a importância do projeto de extensão. O projeto de extensão para que as pessoas conheçam o que é feito dentro da universidade. E esse projeto de extensão, a UENF tem mais de 120 projetos de extensão ligados para a comunidade ao redor da universidade e para toda a região norte e noroeste. A Rosana, por exemplo, ela tem um projeto relativo aos produtores de feijão. Tem uma qualidade... É engenheira agrônoma, Rosana. Isso, é engenheira agrônoma. Uma qualidade diferente de feijões em toda a região, e ela fez um mapeamento de tudo aquilo, conseguindo que todos os produtores se interrelacionem e se relacionem com a universidade. Por outro lado, o Conhecendo a UENF traz toda a comunidade para dentro da universidade. A gente preparou um programa de feiras, onde nós temos resultados da universidade que os nossos estudantes vão aos diferentes municípios. A gente leva a feira aos diferentes municípios, inclusive o Rio de Janeiro, a escolas ou a praças ou algum tipo de lugar que a prefeitura determine, onde a gente coloca o nome da universidade dentro daquele município. Nós temos que continuar esse trabalho e, por exemplo, os polos do CEDERJ, os prefeitos dos polos precisam entender que dentro daquela parte do CEDERJ, quem está presente é a UENF. Não é o CEDERJ como um todo, senão a UENF está presente naquela região, e esse contato a gente precisa ter um pouco mais direto com as prefeituras e com as regiões. Especificamente com a comunidade que está ao lado da universidade, ela representa, segundo o que os meninos falam, que entraram lá na universidade, eu adoro eles lá, os caras chamam os meninos como os filhos do Raul, entendeu? Aí, esses meninos entraram na universidade e a gente conseguiu e está conseguindo atender, digamos assim, a parte deficitária de formação no contraturno daqueles meninos que estão vindo da comunidade ao lado. Então, isso está fazendo com que cada vez mais a gente tenha uma interação maior. A Folha fez uma matéria, até pauta de um amigo, eu passei para a repórter Camila Silva, foi uma boa matéria, acho que tem 2 semanas atrás, isso, da colônia de férias. A colônia de férias, que é muito legal. É o ponto máximo disso aí, ou seja, inicialmente o que para alguns era um problema, porque eram crianças que não estavam acostumadas com a disciplina e com todo o rigor que tem dentro de uma universidade, ela terminou sendo, e a gente sempre trabalhou assim, a cada problema tem que ter uma solução maior. Ela terminou sendo um ponto importante para a universidade interagir com a comunidade. Como também as crianças que não estavam acostumadas com piscina passaram a se acostumar. Exatamente. Não, a solução do Estado, para quem não saiba, no período da crise, que a gente não tinha segurança, não tinha projeto, não tinha nada, era a gente encher a piscina de areia. Então, se a gente enche a piscina de areia, evidentemente ninguém vai entrar na piscina tomar banho. Mas depois, como é que a gente vai fazer? Vai ter que tirar areia para poder colocar água? Então, nós entendimos que não era essa a solução e partimos para outras alternativas para poder conseguir que as crianças utilizarem aquilo. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns acidentes, no caso do Rio Paraíba, porque as crianças vão tomar banho sem saber nadar. Correnteza. Entendeu? Tem correnteza, tem tudo. Então, ali tem um projeto hoje, em parceria com a prefeitura, que a gente consegue treinar um pouco em natação as crianças e no contraturno fazer isso. O importante do projeto é que o tempo que essas crianças e esses adolescentes que também participam do projeto, que estão dentro da universidade, eles estão longe do tráfico. Eu coloco isso sempre. Eu perdi 2 crianças na passagem de ano de 2015, de 2016 para 2017, porque estavam amarrando trouxinha lá, e tinha uma arma no meio, eram primos um do outro, veio uma discussão, pegou uma arma de um tiro, matou a criança, e a outra foi realmente presa lá. Então eu perdi 2 crianças que a gente podia ter trabalhado e educado lá dentro da universidade. É dessa forma que a gente vê a UENF em relação à sociedade. É a educação da gente, a educação da comunidade e a educação do Estado como um todo. Penúltimo ponto comum, as parcerias com a iniciativa privada, porque no momento de crise de 2017, isso é muito falado. Poderia ser uma alternativa, né? E também a gente sabe que por motivo que você tem
obtusidade ideológica, um extremo. Aliás, os extremos costumam ser sempre obtusos, né? Mas você sabe que tem um certo preconceito por parte da universidade pública, não diria que é generalizado, mas ele existe, de parcerias com a iniciativa privada. Como é que você, uma vez sendo eleito reitor, pretende trabalhar isso, chamar um empresariado para dentro da universidade? A grande diferença da gente com os outros candidatos é que a gente não só fala o que vai fazer, senão demonstra com ações já feitas. Então, as pessoas não têm que acreditar naquilo que eu estou falando, senão as pessoas têm que ver aquilo que está acontecendo e, se gostam ou não daquilo que está acontecendo, vão votar na gente. A parceria com a iniciativa privada é uma parceria fundamental para qualquer universidade. Entendeu? Nós temos, por exemplo, uma empresa privada que interage com a gente com muita frequência, a Petrobras. A Petrobras é uma das empresas que mais interage com a universidade. Macaé, só que ela tem... né? Não, Macaé aqui em Campos também. Nós temos o projeto Pescar de Território de Petróleo, que no próximo ciclo vai trazer para a universidade algo em torno de 60 milhões de reais. Então, isso é uma iniciativa importante. A interação com a Petrobras, o que a gente fez foi, digamos assim, colocar um pouco mais a universidade dentro do processo. Que a Petrobras entendesse que o desenvolvimento do projeto também passa por uma responsabilidade com a instituição. Então, criamos dois caminhos. O primeiro deles, através do Pescate e Território de Petróleo, eles vão ter que, além do valor do projeto e das bolsas e tudo aquilo, colocar dentro da universidade uma quantidade de recursos equivalente a 10% do valor que vai ser utilizado no projeto, exceto as bolsas. Então, é uma quantidade de recursos, dinheiro novo que vai vir para a universidade poder executar nos diferentes projetos que estão lá dentro. O segundo exemplo com a Petrobras é em relação aos outros projetos. Nos outros projetos, eles chegavam, utilizavam os recursos, utilizavam os professores, pagavam as bolsas, equipamento, coisas assim, mas, por exemplo, o pagamento da água, da luz, da telefonia, da internet, e tudo isso caía por conta da universidade. Então, a gente fizemos um projeto não na realidade um projeto de lei, sino uma resolução aprovada pelo Conselho Universitário, onde a gente está colocando, além de tudo que a Petrobras está financiando em relação daquilo, vai ter que colocar algo em torno de 15% do dinheiro, e agora sim, relativo a bolsas, 15% a mais dentro da instituição. Outras interações que a gente teve com as empresas, parceria público-público e público-privada, durante todo esse período de crise, embora não representou dinheiro, foi com Águas do Paraíba. Águas do Paraíba entendeu a situação que estávamos passando através de uma negociação. Então, não foi cortada a água da gente, precisamente por essa parceria que tivemos com a Água do Paraíba, com a Ampla, em relação a outros lugares, com os gases, porque a gente tinha um contato com a White Martin, chegar aqui o pagamento pelos gases seja o mesmo do contrato, enfim, esse tipo de coisa. Então, só coloquei o exemplo da Petrobras, mas o Porto, por exemplo, nós já contratamos o Porto, só que detectamos que do dinheiro que o Porto coloca em função de compensação ambiental, ele vai direto... Porto do Açu. Ele vai direto para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente já está com uma série de projetos para colocar na Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Estadual, não? Para a gente conseguir atingir aquilo com a ajuda do Porto. Ou seja, o Porto está se colocando como parceiro dentro desse processo, ele colocou seu interesse naquele projeto. Tem um projeto específico que é para a proteção da fauna na região, com o controle de animais errantes. Ali, né? Isso, mas para controle de animais errantes, ou seja, tem uma quantidade de cachorro e de gato que está agredindo, então tem um processo de castração e de controle daquilo, e isso vai vir do dinheiro da compensação ambiental, que está na Secretaria de Meio Ambiente. Funciona muito bem na UENF, é o hospital veterinário. Posso dizer que eu tenho cães, já levei algumas vezes lá, funciona muito bem. Conheço muito bem lá o hospital, a gente se faz presente lá constantemente. Então, é mais ou menos assim, parceria público-público, a gente está trabalhando e vai continuar trabalhando para ter uma quantidade maior. É o que a gente denomina dinheiro novo. Público-privada, a Petrobras é público-privada, ou seja... Sim, mas é uma estatal. Os exemplos, acho, do Porto do Açu... O exemplo do Porto do Açu é privado, ou seja, público-privado, entendeu? Por exemplo, nós vamos colocar um número determinado de painéis solares na universidade. Aí vamos ter que fazer um processo de licitação, vamos ter que chamar uma empresa, talvez uma parceria público-privada consiga nos diminuir custos em relação daquele processo. Né? Permutar, aquele tipo de intercâmbio que sempre
salutar, entendeu? Então, Sobretudo parceria... em tempo de crise, né? Principalmente em tempo de crise, ele sempre... Não, é impressionante isso aí. Nós temos, por exemplo, a Soloja, foi uma que é público-privada. A Soloja está num acordo com a gente em relação a alguns alimentação, alguma forma que ele possa fazer na universidade, e na época da crise ela ministrou, doou uma quantidade de razão para a gente poder atender os animais que tinha dentro da universidade. Não sei se é possível, mas é bom chamar os parceiros e colocar aquelas pessoas que realmente apoiaram na época da crise. Fazer o último ponto comum, quer dizer, a gente falou no início, mas eu perguntei na questão individual, pelas suas especialidades, como é que você analisava. Mas, assim, de maneira geral, como é que o papel da universidade, que é desde sempre produtor de conhecimento científico, né? Como é que fica nesse momento difícil que a gente está vivendo de negacionismo e ataque à ciência? Como é que você vê isso de maneira... que é um fenômeno não de Campos, não do Rio, não do Brasil, mas do mundo, né? Eu acho que assim, as pessoas, às vezes, é comum, não? Inclusive dentro da universidade, enxergar o momento como um momento complicado, e de fato é. Eu vejo um pouquinho de outra forma. A pergunta a ser resolvida nesse momento é por que estamos sendo agredidos. Por que o pessoal está atacando diretamente as universidades? Por que o financiamento da ciência está sendo cada vez menor? Por que está criando-se um sistema ali de privatize-se, que o pessoal chama de futurize? Por que está acontecendo isso? E, na realidade, as pessoas têm que entender que o último ponto, com prestígio, o último ponto que a população reconhece como não corrupto, o último ponto que pode chegar e dar para o Brasil um projeto de desenvolvimento e de futuro para o Brasil, são as universidades. Então, a gente tem que entender esse papel e, a partir desse papel, a gente começar a trabalhar na elaboração desse projeto. Então, não é só a gente... Então, isso é pensado, doloso. Isso, doloso, entendeu? Ou seja, eu acho que nesse sentido, tentar acabar com a gente, porque só a gente pode dar um projeto que a população vai seguir. Então, tu tem hoje uma série de instituições que perderam o prestígio, não é... assim, não é segredo para ninguém que, em termos os políticos, de forma geral, é uma coisa que as pessoas já não têm muita credibilidade. Tu tem algumas outras organizações que estão sendo atacadas diretamente pelo governo, mas as universidades ainda resistem. Então, nós temos o compromisso com a sociedade brasileira de apresentar um projeto geral de desenvolvimento. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Ou seja, nós temos que sobreviver a todos esses ataques, temos que procurar a forma através de parceria público-público, através de parceria público-privada, através do diálogo com a sociedade, através desse contato, para defender a universidade, mas não é só nós defendermos, sino que a comunidade entenda que estão defendendo o projeto do futuro do Brasil. Ou seja, desculpa aqui, nós temos que colocar todo esse potencial que a gente tem, não só para defender a UENF, sino para defender o Brasil. A gente tem que ter um projeto unificado, universitário, de política de crescimento do Brasil, de política social do Brasil. As universidades tiveram uma participação muito pequena nesse problema agora da reforma da Previdência. A gente tem que ter um projeto unificado da reforma da Previdência. A gente tem que ter um projeto para o Brasil, e as pessoas reconhecem na universidade o conhecimento necessário para isso. Está faltando a gente colocar com força. Chegar e falar, olha, o projeto que nós achamos que temos de desenvolvimento do Brasil é esse aqui. E defender isso e colocar esse ponto para a sociedade e levar esse ponto a alguns políticos que têm algum tipo de relacionamento com a gente e tentar aumentar isso, como fizemos com os 12º. Entendeu? Inicialmente tínhamos 4 ou 5, depois tínhamos 15, depois tínhamos 20 e conseguimos os 30 e tanto. Então, eu acho que além de defender a universidade, a gente tem que ter ciência que nós somos o último ponto de resistência da educação pública, gratuita e de qualidade desse país, e a população tem que nos defender, e mais que isso, a gente tem que colocar um projeto alternativo para o Brasil. E é o papel fundamental da universidade. Atraente a defesa exatamente, popular também, né? Isso. É isso que eu acho, entendeu? Ou seja, a gente, em vez de se lamentar pela situação em que estamos sendo atacados hoje, a gente tem que trabalhar.
Tem que procurar um projeto, tem que colocar para frente, é isso que a gente deveria fazer e é isso que realmente nos motiva a nos candidatarmos a reitor junto com a professora Rosana. Um projeto do Brasil diferente, um projeto de universidade de muito mais interação e de muito mais qualidade que o que a gente tem hoje. Bom. Cumpriu o tempo? Marco, perfeito. Dá para fazer só um pontinho? Claro. Vila Maria. A Vila Maria é um ponto importante da universidade, entendeu? A Vila Maria é a sede, então foi colocada como a sede da reitoria. Se eleito, podem ter certeza que a Vila Maria passará a ser, pelo menos não totalmente, mas sim com muita mais frequência, a reitoria vai estar na Vila Maria. A Vila Maria, ela tem que ser, digamos assim, um projeto, um local de desenvolvimento cultural da região e da cidade. A professora Simone tem feito isso... Um excelente trabalho, eu reconheço. A única parte que eu realmente sou crítico, e ela sabe, já coloquei, é em relação à cultura popular. Ou seja, eu acho que a gente tem que ter uma parte muito mais forte de cultura popular dentro da Vila Maria. A gente tem que ter uma população bem mais condizente com a nossa universidade dentro da Vila Maria. Tem que participar todo mundo. Entendeu? Nós temos que ter atividade para um lado, atividade para outro dentro da vila. A vila tem que ser um ponto máximo de cultura. Para isso, a gente precisa estabelecer parcerias. Essa parceria público-público, parceria público-privada, porque hoje nós temos, por exemplo, uma emenda parlamentar que fomos procurar para poder reparar o telhado da vila. Nós temos sérios problemas estruturais dentro daquela casa e por um problema de crise, a gente não conseguiu implementar tudo o que a gente queria para poder recuperar. Então, talvez a gente criar uma associação Amigos da Vila, que permita a gente poder arrecadar uma quantidade de recursos e pessoas que realmente se interessem por desenvolvimento de projeto e que facilite essa interação cultural. É de muita simpatia do campista. Com certeza. Está no centro da cidade. Pertencimento. As pessoas se sentem... O fato de Finazinha ter legado ela desde 1970 a universidade, né? Não, a Vila Maria é fundamental para o desenvolvimento da universidade, da interação da gente com a comunidade, ela tem que ser foi parte sede da prefeitura. Foi sede da prefeitura. Não, foi várias coisas aquilo, mas hoje deveria ser a parte da sede da reitoria da universidade e a gente tem que realmente aumentar a presença da gente como reitoria na Vila Maria e fortalecer o trabalho que vem sendo feito. Eu vou falar aqui, Raul, rapidamente, que a professora Luciane, ela fez alguns questionamentos em relação ao que você narrou do processo da LERJ dos 12º. Vou registrar aqui o questionamento dela, mas eu não, infelizmente a gente está Marco, né? Já estamos com tempo. Marco. Oi. Não, mas é muito importante isso, Luiz. Não, pode colocar. Fica à vontade. Pode colocar. Não, ela não especifica. Ela fala que a questão dos 12º não foi exatamente apresentado por você, a questão narrativa. Não sei exatamente em qual ponto ela está colocando. Deixa eu colocar assim uma coisa bem concreta. Ou seja, os 12º foi uma batalha que levamos à frente durante os últimos anos. É uma batalha onde a gente conseguiu fazer em determinadas... chegar no final, aprovado por toda a comunidade, e a DUENF, em algum momento, não foi favorável a que fosse colocada em parcelamento. Foi isso que eu coloquei, e esse procedimento de não ser favorável a que seja colocada em parcelamento, levou ao entendimento, em algum momento, dos deputados, perante a última votação, de que a universidade queria rediscutir isso e não queria aprovar como estava. Isso foi o que eu coloquei, isso é um fato. Entendeu? A gente tem como demonstrar, inclusive, com várias pessoas que participaram do processo. E coloquei como justificativa em relação a isso, talvez imaturidade política, por não entender que o momento político era aquele. Não coloquei em momento algum de forma agressiva em relação a ninguém, nem nada disso, senão uma explicação como eu entendi o processo. Tem aqui também, só para finalizar, Marco, a Aparecida Madeira Aguiar. Professor Raul trouxe comunidade para dentro da nossa universidade, o ENF, para todos, inclusive, o que a gente falou aqui dos projetos. Isso. Incluindo a comunidade com educação de qualidade e excelência. Né? Tá aqui o registro obrigado. dela. Aparecida. Marco. Bom, E nós, então, vamos finalizar por aqui. Essa segunda... Amanhã... Amanhã nós temos o terceiro candidato.
né? Tem uma palavrinha só de Claro, meio minuto, tá? Claro. A gente sempre termina todas as entrevistas e, inclusive, eu acho que na rádio, deixando bem claro, é a segunda vez que a gente vem na Folha, e a Folha chamou a gente no programa de Cláudio Nogueira, os 3 candidatos, e hoje está chamando a gente, e a gente agradece esse espaço aqui que vocês estão colocando para poder debater ideias, tá? Mas a gente sempre termina todo e qualquer entrevista que temos da seguinte maneira: tem 3 opções de voto para a gente, tá? Uma primeira opção de voto é o pessoal votar 10 pela chapa, pela Rosana. Uma segunda opção de voto é o pessoal votar 10 pela chapa, pelo Raul. Uma terceira opção de voto é o pessoal votar 10 pela chapa como um todo. Então, nós estamos dando 3 opções de voto no número 10, o dia 13 e o dia 31, lá no Polo do CEDEG. É só isso que eu gostaria de colocar para concluir. Raul, muito obrigado pela sua presença, pela simpatia, pelo papo. Amanhã nós vamos dar seguimento ao Folha no Ar, primeira edição, com o assunto da UENF. Amanhã, o terceiro candidato, o professor Henrique Medina Costa, né? Vamos trazer ele aqui. Também convidamos os candidatos a vice. Infelizmente, a professora Rosana não pôde vir hoje, estava com aulas para dar. Entendemos a obrigação do magistério. Agradecer demais aí a presença do Raul, foi um papo, acho que enriquecedor, muito bom. Acho que ajuda aí a comunidade acadêmica, né? E a Folha, como eu disse aqui ontem, Marco, a Folha foi trincheira sem dúvida alguma. Da vinda da UENF. Não me lembro muito disso. Que vem antes de Brizola, a assinatura do governo Moreira Franco, do decreto que criaria a universidade, depois a cobrança para que isso viesse para um governo seguinte, foi o Brizola dando carta branca para o Darcy implantar o sonho dele, enfim. Tive a chance, particularmente, de trabalhar na UENF, guardo isso com muito carinho, uma época que eu guardo com muito carinho. Na época de a época era o Lumbreiras, era da CH ainda, antes tivesse essa CH, um peruano. Enfim, agradecer muito a presença aí e ao ouvinte também, que não é da comunidade acadêmica, que tenha a noção do quão importante é essa discussão da UENF não só para a comunidade acadêmica, mas para o município e a região. Todo o município. Eu agradecer o espaço que deram para a gente e me colocar à disposição sempre que quiserem falar de educação, falar da cidade, falar de qualquer tema. Realmente o professor gosta muito de falar. Eu não sei se o pessoal entende bem o meu sotaque, mas, enfim, dá para levar. Quase nenhum. É mais claro do que muito... você fala de raciocínio mais claro do que muito brasileiro político por aí. O que também não é nenhuma... que também não é grande vantagem. Bom, e só para reforçar, no domingo, no Folha Rural, vou ter a presença aqui do João Siqueira, da UENF. Também outro quadro, né? Outro grande quadro da UENF. Vamos falar sobre o que é a UENF, sem nenhuma conotação eleitoral aí para a reitoria, mas falar sobre a importância, o que a UENF pode influenciar de forma benéfica para o agronegócio na região, em toda a região. O João e a UENF e o José Carlos Monteiro. O Zé Carlos. Estiveram aqui. Eles são deram a base técnica de todo o projeto do deputado Vladimir Garotinho, que é um pleito antigo, de passar a classificação do clima do norte fluminense de tropical úmido para o semiárido. Exatamente. E facilitar a linha de acesso a produtores rurais de 22 municípios, que não é pouca coisa. Acho que foi o professor Mendonça, não? Sim, José Carlos Mendonça. José Carlos Mendonça e João Siqueira. Eles deram a base para Vladimir o projeto. O João dirige aquele projeto da Bacia de Campos. Exatamente. Está sediado dentro da universidade e hoje está, digamos assim, num local nobre da universidade, ali ao lado do banco, para ter uma maior visibilidade daquele projeto dentro da UENF. Bom, domingos estarão aqui. Muito obrigado a você, Raul, Aloysio, um abraço. Nós vamos agora dar um pulinho na redação do Jornal Folha da Manhã com a repórter Maria Laura e o direto da redação. Vamos lá, Maria Laura. Bom dia, ouvinte da Folha FM, eu sou Maria Laura.